meter os pontos nos is e os políticos a tremer. Com canetas afiadas somos vozes ao poder. Do parlamento aos becos já ninguém se vai esconder. 4% de IVA e a verdade a desfazer. Estamos live. Vamos começar então o início do nosso podcast de 4%. IVA. Live não estamos? Estamos sim, já começámos a gravar, portanto isso conta. Portanto, para o temas de hoje nós temos os primeiros 100 dias ou 60 e tal dias da governação de Trump. Vamos falar do que é que tem acontecido desde que ele tomou posse até ao momento atual. Um apanhado. Não vamos falar de todos os casos e intervenções do Trump, senão teríamos programa para 10 horas. E vamos falar das tarifas, da guerra na Ucrânia e do estado do mundo até agora. Se tivermos tempo, ainda vamos olhar para o então panorama nacional. Vítor, vou passar a palavra para ti. Como é que tu avalia, dá um apanhado dos 100 dias do Trump, tarefa fácil, e a tua opinião? Acho que resumidamente o que se pode dizer é que os 100 dias parece que foram 100 meses. O Trump tomou posse em janeiro, se não estou em erro, Sim, não é? em janeiro, exatamente. Portanto, passaram um pouco mais de 4 meses, entretanto, já... Nem 4 meses ainda passaram. Nem 4 meses, exatamente, nem 4 meses e parece que já andamos nisto há anos, portanto. Eu até fiquei com cabelos brancos, vejam só, olha aí. Realmente ganhaste alguns dentes à pala dele. Quem tem dinheiro investido em bolsa, certamente pareceu. Se a mim pareceu 100 meses. A pessoa está a passar mal. Sim, o pessoal incluído nesta conversa que está a passar. Somos pelo menos dois nesta conversa, não sei quanto a ti, Pedro. Eu tenho. Não. Mas O SP 500 e todas as empresas. É que o problema é que o pessoal, se falarmos só do index, é uma coisa, mas se fores ver a empresa, então. Sim, há setores mais afetados do que outros, portanto. Sim. Mas para dar continuidade ao raciocínio, tem sido um montar de cavalo unicórnio em cima de ecstasy e cocaína. Tem sido basicamente a experiência. Quebrou-se todo o tipo de confiança em relações bilaterais. Não se sabe se amanhã o Sr. Donald acorda mal disposto e decide espetar com uma taxa de 1000% ao meio planeta, mas depois vai ter um grande almoço e decide que afinal vai ser só 100%, e depois ao jantar bebe um vinho do Porto, que por enquanto ainda não está a pagar o dobro porque cancelou as taxas, e depois decide que afinal não há nada para ninguém. Portanto, tem sido meio uma loucura para acompanhar. E o pior disso tudo é que coloca a barra num patamar de expectativa tão baixo em que um dia sem notícias é basicamente um bom dia, porque é menos um dia em que não se gera instabilidade e não se gera notícias de que vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e depois à hora do almoço vamos deixar de fazer isto ou aquilo. Portanto, não sei, tem sido se para nós que não, apesar de sermos algo relacionados e bastante relacionados com a economia americana, é complicado acompanhar. Eu não quero imaginar como é que é a vida ou o cotidiano de um americano que tem que levar com estas bombocas a nível diário de um presidente que não é, nem nunca foi muito querido por mim, e teve o primeiro mandato que teve, e agora suspeitava-se ou dizia-se que vinha para realmente implementar uma agenda económica dele, só que acho que estamos aqui todos um bocado meio perdidos, porque não sabemos exatamente o que é a agenda económica, e nós temos falado entre nós até agora que é
ou ele está a jogar xadrez 4D, em 4 dimensões que nós, simples mortais, não conseguimos acompanhar, ou então simplesmente não há plano nenhum e é consoante a navegação. Eu cá, para mim, algum mexicano deu comida estragada, só pode. E ele O problema é que ele já está há 100 dias a comer comida estragada. Yeah. E tu, Pedro, Sim. queres fazer uma análise aí dos 100 dias? A minha análise é um bocado... Eu posso pegar logo no início, quando ele demonstrou a vontade de se candidatar. Para mim, enquanto não cidadão americano, achei uma ótima ideia e pensei que realmente, ok, para nós vai ser bom, que ele vai conseguir aqui acalmar um bocado as águas que estão a acontecer atualmente na Europa, com a guerra da Ucrânia. O que ele fez foi fazer completamente o contrário, foi aliar-se um pouco ao Putin, não sei porquê, e deixar completamente a Europa de mãos atadas. Deixou-me um bocado preocupado, mas por outro lado também me deixou, ok, vi alguma reação nos grandes principais países europeus e vi alguma reação que estava a ser necessária na Europa. Acho que é essencial reagirmos. Agora, preocupa-me, eu estava um bocado descansado, que foi completamente o oposto. Começou a implementar taxas e taxinhas a todos os países, incluindo os South América e todo lado. Vimos todo lado. Menos a Rússia. É um pouco... Não sei. E a Coreia do Norte. Não, mas só para acrescentar, e antes que para passar a palavra, em relação a isso das taxas e do que o Pedro falava da Europa, acho que desses 100 dias ou 100 e poucos dias que se pode retirar, o positivo, porque acho que é a única coisa positiva, é que pode ser que sirva de oportunidade para a Europa acordar e tentar depender um pouco menos, não só dos Estados Unidos, mas de qualquer tipo de parceiro em geral. E reinvestir na sua própria economia, no seu próprio rearmamento, no seu próprio mercado interno, no seu próprio o que for. Portanto, acho que dentro deste psicodrama, acho que é o ponto positivo a extrair. Eu vou fazer aqui advogado do diabo, senão a conversa não tem piada. Então... vais começar a meter fogo, tenho que falar contigo. Isto não tem piada. Eu vou ter que fazer aqui advogado do diabo durante uns momentos, senão vai haver contraditório. E não vai ser tarefa fácil. Ok, vamos começar pelos primeiros 100 dias dele. Vamos começar pelo Tom. Posso perguntar como é que está a tua pressão no chuveiro? Antes de... Olha, tenho um filtro para o calcário que aqui a água não é nada fixe, digo já. Mas para aquilo funcionar tem que haver pressão, né? Tem que drill baby drill, né? Eu para me desinfetar eu bebo lexívia, caralho. Ok. Isso é a trampa. Desculpa a parte, mas achei pertinente. Será que ele vai montar umas queimas de gás? É possível. Não, acho que gás não sei. Não chega lá a esse ponto. Não acredito. Mas vou tentar fazer aqui advogado do diabo. Então, olha, esta administração começou, um dos planos foi o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental. Até agora, deixa-me só ver aqui os números, eles falavam de fazer uma poupança anual de 2 trilhões ao ano, ou seja, os nossos 2 bilhões de dólares. Eles já tiveram que baixar a sua previsão para 150 bilhões ao ano. Ok? Passaram de 2 trilhões para 150 bilhões. Obviamente que isto é normal, não é? Porque ter uma ambição de 2 bilhões ao ano e ainda não terem dados nenhums é complicado. Eu até diria que o que subiu as taxas de juros para a dívida dos Estados Unidos, eles, se poupassem isso, não chegavam para pagar o que os títulos da dívida subiram. Sim. Continua. Certo. Ok. Sim. Vou ter que fazer isto um apanhado rápido, senão vocês vão intervir em cada ponto, estou tramado. Afirmativo. Mas atenção, aqui eu concordo com
eu concordo com a criação de uma agência de eficiência governamental. Atenção, acho que é importante. Isso serve para quê? Isso serve para quê, já agora? Para identificar ineficiências e gastos que o Estado tem e cortar. Esse é o objetivo desse departamento. Isso é um pouco o que o Elon Musk foi fazer, ajudar. É o que o Elon Musk faz. É o departamento do Musk. Atenção, é um simplex americano. Foda-se. Sim. Então eles arranjaram um tachinho para ele ir. Tá bem. Eu não sei se eu precisava de tachinho. A ideia inicial não é má. Exato, é isso que eu estou a dizer. Depois do dinheiro que ele enterrou ali, tinham que lhe dar alguma coisa para ele poder brincar. Mas em defesa dele, a ideia em si, o conceito, não discordo dele. Portanto. Exato, e atenção, e identificou ali casos ridículos. Havia gente que andava a receber segurança social antes da América ter sido tornado independente. Eu não sei como é que esta brincadeira sequer é possível. Estamos a falar de segurança social de reforma, Pedro? Aquilo que eu percebi. E em Portugal tens casos bem piores que esse. Mas estás a ver, 300 anos. Até a pessoa... Passaram de geração a geração. Exatamente. E há uma ideia que nós podíamos também tomar cá e acho que outros países também podiam fazer. É por isso que eu digo, acho que não é uma má ideia contratar uma pessoa. Deixa lá o homem defender o senhor. Sim, e também só para acabar, senão eu nunca mais vou sair deste ponto. Também identificaram outros projetos que o USAID andava a financiar, que era essencialmente um programa que os Estados Unidos tinham para fazer investimentos noutros países, onde nomeadamente andavam a financiar agendas woke, agendas climáticas, muitas vezes associadas à esquerda, e acabaram com esses cortes. E estamos a falar de muitos milhões ao ano. Olha, só para teres uma ideia, uma engraçada, Pedro, acho que andavam a financiar, acho que era 8 milhões de dólares ao ano para circuncisão masculina em Moçambique. Não, mas porquê? Não sei. Mas era um dos planos. Gastava-se 8 milhões ao ano para isto. É preciso. Provavelmente, assim, estes planos acontecem, provavelmente, ou estas ajudas acontecem para compra de influências em Estados estrangeiros. Imagina que a USAID é a forma dos Estados Unidos influenciar? Fazerem soft power sobre países em desenvolvimento. Sim. Agora, se faz sentido ou não, isto agora depende dos americanos. E acho que é legítimo. Pronto. Isto, falando agora aqui do DOGE, outras das medidas que eu achei importantes foi a limpeza de tudo o que era políticas de DEI. Acho que é ridículo. Tu contratares uma pessoa com base no sexo ou na cor, para mim é a definição de racismo e... Eu nem sei qual é que é a definição para génerofobia, não sei. Mas é discriminação com base em género, raça, que é aquilo que nós supostamente somos completamente contra. E acho que essas políticas de EI, ele ter acabado com elas, foram fundamentais. Outra, que foi tirar homens de desportos femininos, também acho importante para a verdade esportiva, que é uma coisa que nós, pelos vistos cá, temos muita dificuldade em fazer. Tirares o quê? Homens dos desportos femininos. Portanto, os transexuais. Transgêneros. Yeah. Sim, exatamente. Ele acabou com isso. Outra foi as faculdades que estavam também, como tiveste o caso de Harvard, onde tinham muita influência de ideologias de esquerda, onde havia mesmo perseguições a judeus. Ele acabou com isso e está a fazer uma limpeza nas faculdades. Isto são os pontos positivos até agora. Agora vamos às tarifas. Pois, agora que toca na carteira, já não achas piada, né? E até agora, tu achas que é bom trabalho? Sem ser não sei, em termos de sem as tarifas. Sim. Sem as tarifas, isso eu acho que tem sido um bom trabalho. Ou seja, se eu pôr a política externa e a parte sem ser o fardo, estás a ser encabado. A questão é qual é o peso de cada uma delas. Faz uma média ponderada. Pois. Certo. É que a brincadeira das tarifas é 60-70% da coisa. Antes de falar, vocês acham que isto das tarifas eles vão conseguir repor o país? Não, eu acho que as tarifas... Podem sofrer tipo um ano e depois Pedro, assim. Mas força, Vitor, vai tu. Eu ainda estava a tentar acabar o meu ponto, mas vou deixar. Mas acaba e eu vou responder. E depois vamos às tarifas. Ok. Sim, tarifas, Pedro.
Como as tarifas estão, ou como ele anunciou a semana passada, onde ele fez aquelas percentagens que não vinham de lado nenhum, que era com base no déficit que eles tinham, com cada país, e depois aplicavam uma percentagem, mas quer dizer, eles não têm relação, acho que não têm aqueles negócios nenhums como Madagascar. Portanto, essa teoria foi por água abaixo. O que eu acho, honestamente, relativo às tarifas, o que eu acho é uma arma negocial. Quero acreditar que é isto. Para conseguirem bons acordos com cada bloco comercial. Com a União Europeia, pelos vistos, a União Europeia propôs taxas zero, que essencialmente acho que era isso que existia entre os Estados Unidos e a União Europeia, na realidade. Portanto, a taxa média era de 2% no bolo geral. Epá, com a Europa? Sim. Havia taxas específicas em alguns setores. Yeah. Mas a média, e na média era zero, era zero, mas a média de tudo era à volta de 2%. Portanto, agora vai-se chegar, pelos vistos, é o que se fala, ainda não está confirmado, é um negócio de 0 para 0. Ou seja, nós exportamos para os Estados Unidos a taxa zero, a taxa alfandegária zero, e eles exportam para cá a taxa zero. Este é o que se fala, ainda não está confirmado. Sendo que, e corrija-me se eu estiver errado, mas as tarifas sobre os automóveis mantêm-se em vigor, dos 25%. Eu não tenho certeza. Eu não sabemos muito mais disto, Vítor, porque isto ainda está a ser... Foram propostas, foram mandadas para lá. Eu do que eu depreendo, as tarifas sobre os automóveis continuam em vigor, porque são um pacote à parte, até porque foram anunciadas 1 ou 2 semanas antes deste pacote de tarifas, portanto. Mas que quantidade de automóveis é que importamos da América para cá? Não, nada. Eles é que importam o problema é, eles a nível de automóveis até que não importam muito, porque todas as grandes marcas têm fábricas nos Estados Unidos, portanto, à partida não pagariam taxas de importação. O problema é que essas taxas também são sobre os componentes automóveis. Portanto, exato. E como nós os três sabemos, as grandes marcas hoje em dia não são marcas de fabricar automóveis, são empresas de montagem, portanto. Assembling. São empresas de Lego, chegam as peças e eles depois juntam as peças todas portanto. Agora, os chineses que eles fazem atualmente é fazer toda a parte, não é? Uhum. Eles fazem desde a produção ao pequeno componente até à instalação do tabuleiro no computador. Tem capacidade para isso. E também porque é muito mais barato produzir lá domesticamente na China. É só por isso. Senão tu também terias a mesma coisa na Europa. Se fosse mais rentável, tu produzis tudo domesticamente no mercado europeu, as empresas automóveis também o fariam. Também produziam tudo no mercado europeu. A verdade é que não o é. E para teres um preço mais acessível no produto final do veículo ao consumidor, é por isso que se faz tens estas cadeias de abastecimento e supply chain distribuídas pelo mundo inteiro. É única e exclusivamente por isso. Nós tivemos essa necessidade. Mas sempre, desde sempre, os descobrimentos começaram por quê? Ir buscar coisas lá fora, um bocado. Aí os descobrimentos, eu acho que na nossa parte houve uma motivação muito religiosa, para além de o fator... Sim, mas depois passou a ser um pouco comercial, principalmente. Sim, eu contigo. Mas desde aí faz depender. Para responder àquela pergunta há pouco do Pedro, de se achávamos que vai conseguir reindustrializar a América, supostamente o plano dele é reindustrializar a América. Sim. Aqui há 2 questões, que é a primeira, que é quanto é que vai custar? A economia americana hoje em dia o que exporta mais é serviços, portanto Google, Amazon, Microsoft, Netflix, todo o que a gente toca. É porque o valor dos serviços é muito superior em média que o valor dos bens. Mas continua. Portanto, a economia americana hoje em dia, e talvez não só americana, mas é muito baseada em serviços. Sim. Portanto, uma economia desenvolvida e uma economia que está baseada em serviços
faz um pouco não, bastante outsourcing da economia industrial aos países mais pobres. Portanto, agora o Pedro estava a perguntar se nós achávamos que com essa questão das tarifas, o objetivo dele era trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos e tudo mais. Portanto, atenção, Vitor, nós já trabalhámos os três e ainda trabalhamos em supply, em questões de abastecimento. Portanto, tu não consegues mover uma fábrica de um dia para a noite de Guangzhou para Houston. Portanto, para já requer tempo da própria mudança. Depois, a mão de obra não tem comparação, porque a mão de obra nos Estados Unidos... Tens questões contratuais que tens em qualquer lado. E depois tens questões de... ok, tu fazes magia, do dia para a noite mudas as instalações e consegues staff para operar uma fábrica no meio do Texas. Mas a questão é que em muitos dos casos a tua própria matéria-prima não está nos Estados Unidos, vais ter que importá-la de qualquer das formas. Portanto, eu hoje estava a ler um artigo e depois acabo e passo-vos a palavra, que é uma senhora, mais ou menos da nossa idade, que abriu um negócio nos Estados Unidos de venda de algum tipo de materiais, whatever. Investiu $100,000 em material da China, portanto... Que não é muito para os Estados Unidos, para a realidade dos Estados Unidos. Não mas ela investiu das suas poupanças, de empréstimos, em whatever, investiu $100,000, comprou o material em equivalente a $100,000 da China. O contentor está ainda em trânsito, está no meio do oceano. O Trump anunciou 100 e quê? Já estou perdido. Acho que já estou 102? Não, já estamos a 145, se não me engano. 145, é. 145. O que a rapariga disse é que quando o contentor chegar ao porto dos Estados Unidos, eu vou declarar falência, porque eu não tenho se ela comprou por $100,000, não é? Eu não tenho mais $145,000 para pagar só em alfândega. Portanto, quando o contentor chegar aqui, eu vou declarar falência. E isto é um caso super isolado, não é? É um caso chato que isso influencia muito, não é? E é um pequeno negócio que acaba por ficar estragado à palavra. Porque é um negócio de $100,000, não é propriamente pequeno. Agora é outra coisa. Até que ponto, isso também não é o exemplo para... Vivemos hoje em dia numa instabilidade económica muito grande e tens, se calhar, se vais investir no negócio, não podes postar ali, senão... É verdade, mas há 2 ou 3 meses isso atrás... é uma coisa que ela nunca contaria com uma palhaçada. Eu acho que o Covid é o maior ensinamento que nós temos nos últimos anos. Nos últimos, se calhar, 1000 anos. Não sei. Assim, de mais poder económico. Em relação à quebra de mercado. Sim. Nunca houve assim nada de pressão deste género. Sim, sim. Estas situações económicas... Bem, mas já lá vamos. Já podemos fazer comparações históricas. Senão nunca mais eu concluo que é a parte das tarifas. Em relação às tarifas, o Trump, quando estavas a falar dos carros, Vitor, ele suspendeu todas as tarifas em curso. Foi 2 meses de pausa? Foram 90 dias, mas foi sobre aquelas tarifas do déficit comercial. Portanto, eu acho que as tarifas sobre o setor automóvel mantêm-se. Mas a gente depois pode confirmar isso posteriormente. Mas tenho quase a certeza que sim. Já agora, enquanto o revista está ali a ver, o que é que vocês acham daquele quadro à taberneiro para declarar as taxas? É, a palavra certa que tu disseste é taberneiro. Portanto, mas onde eles foram fazer o déficit comercial e dividiram aquilo por 2. A sério? Eu vou-vos dar o exemplo da minha terra natal, que é Moldávia, que é
que levou com 31% em comparação com os 20% da União Europeia. Porquê? Porque as pessoas que vivem nos Estados Unidos, da minha terra, importam muito vinho. Porque, pá, nos Estados Unidos o vinho é uma merda. Então, tipo, imagina, tu tens, para dar um exemplo, se calhar um bocado uma hipérbole, mas pode-se aplicar a alguns casos, que é, tu tens uma pequena comunidade, não é? Que tem uma certa necessidade de um certo produto, que não consegue obtê-lo no país onde eles vivem, e eles importam. Então imagina, os Estados Unidos compram à Moldávia $100.000 por ano em vinho, não é? Importam. Não é? $100.000 não é nada para uma economia como os Estados Unidos. Mas, em contrapartida, a Moldávia é um país pobre e, como tal, não importa grande coisa dos Estados Unidos. Não importa. Então, obviamente que a balança comercial com a Moldávia vai ser negativa porque não lhe interessa. Porque eles importam, porque a comunidade que está lá importa um certo tipo de produto e não exportam porra nenhuma porque a outra população é demasiado pobre para poder comprar um Dodge Ram, não é? É verdade. Então, mas tu pões aquela merda no Excel, tu vês, já não tem um déficit comercial com esses bacanas. Botas, estarei. Mano, temos um déficit comercial de... Tipo, imagina, tu vendes um Dodge Ram por $50.000 e importas 70.000 garrafas a 100.000. Ou 200.000. Tu tipo, tens um déficit comercial gigante. Tipo, como é que tu explicas que eles aplicam uma taxa de 31%? Estás a perceber? Portanto, isso é o problema de... nós aqui em Portugal, o que é que sofremos? A nossa principal exportação para os Estados Unidos é componentes automóveis. Ainda é? Uhum. Portanto, em setores industriais específicos é componentes automóveis e, em geral, os Estados Unidos é o nosso quarto maior destino de exportações. Tu tens outro estilo de negócio que eu acho que é tipo um pequeno negócio, em comparação com esse negócio é muito menor, que é o vinho do Porto. Não acaba de ter uma expressão muito grande, mas... Sim, mas porque o valor não é muito grande, não é? Não. Ou seja, mas mesmo assim deve ter um grande impacto no negócio, porque é quase... Sim, mas se tu exportares um carro, quantas garrafas de vinho é que tens que exportar para fazer o equivalente a um carro, por exemplo? Não, mas imagina as taxas que não sei se... Para Portugal, não sei se está mal uma coisa... Mas os Estados Unidos são o nosso quarto maior mercado de exportação, em tudo. Em tudo. Depois de Espanha, Alemanha... E França deve ser França ainda. França ainda deve ser uma. O próximo é os Estados Unidos. França até deve estar em segundo, não? Das nossas maiores exportações. Acho que a Espanha está em primeiro, de certeza. Portanto, depois disso, entre a Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos, é mais ou menos por aí. Já ficou suspenso para 10%. Pois, mas os 10% são a média de 0 em tudo e 25% nos automóveis, digo eu. Os Estados Unidos representaram 6,7% das nossas exportações do ano passado. 25% em automóveis, porque tu tens especificamente a Mas, país, Pedro, desculpa, depois, Pedro, vê lá isso, os países para que a gente exporta mais. É Espanha primeiro, tens 26%, a Alemanha com 12,3%, França com 12,2% e Estados Unidos depois de 6,6%. Pois, exatamente. Em quinto está o Reino Unido. Exatamente, sim. É isso que eu estava a dizer. Só estes 5 países representam 50% da nossa exportação. Estás a ver? O quarto maior importador de Portugal é os Estados Unidos. Sim, mas uma diferença considerável para os outros. Sim, mas eu fiquei aqui o Reino Unido. O que é que nós exportamos para o Reino Unido? Vinho do Porto. Enfermeiros. Vinho do Porto.
Estou a falar sério, eu vim do Porto, acho que é uma das principais exportações. Sim. E enfermeiros também. Enfermeiros. Mas não é só enfermeiros. Ainda no outro dia estava a ver uma reportagem tipo de um homem enfermeiro. Se ele não fosse para o Reino Unido, nunca O homem tinha enfermeiro é um feito carreira. enfermeiro na mesma, Pedro. Sim. Pronto, ou podia ser bem enfermeiro. Desculpem, agora aqui a minha falta. Mas, concluindo isto aqui, eu não acredito que as tarifas sejam só para a reindustrialização dos Estados Unidos. Acho que isso é uma desculpa. Não, até porque, imagina. Não faz sentido. Olha, custa dinheiro, tempo, tu não consegues mudar toda uma cadeia de abastecimento da China para os Estados Unidos. Olha, é isso que tu tocaste. Não custa. Ok, pode custar dinheiro, ok, eles têm. Custa tempo. Mas o dinheiro também, Vitor, como é que tu vais agora vender o mesmo produto a custar 2 vezes ou 3 vezes mais ao consumidor? Custa tempo. Tu até podes argumentar numa escala hiper macro ou whatever, que é nós vamos mudar a indústria, custa dinheiro, vamos ter que pagar mais salários, mas vamos ter que aumentar o produto, mas em contrapartida vamos ter que pagar melhores salários. Mas isto custa tempo. E não há, isto não é uma coisa que se faz num ano, em 2, em 3, isso são coisas de décadas. Portanto, o problema é que não temos tempo atualmente, mas eu acho que é o que todos os continentes deviam fazer, idealmente, especialmente o nosso, principalmente o nosso. Agora, acho que era o abastecimento da China para outros países. Não, é tipo fortalecer a produção interna. Interna estou a falar, já nem falo produção, por exemplo, em Portugal, na Europa, na América, tipo cada país se reforçar, mas isso estás pronto a pagar o dobro. Exato, não estou pronto para sofrer 10 ou 15 anos para isso acontecer. Mas estás pronto a pagar o dobro pelas coisas que compras hoje em dia sem que o teu ordenado aumente o dobro? A cena é essa, Pedro. É que depois. A questão é impossível. A questão é, então como é que tu queres depender de ti próprio? E depois porque é que a gente mudou a nossa cadeia de abastecimento para lá? Também. Foi o dinheiro, é verdade. Custa muito mais, ou muito menos, neste caso, por produzir lá fora. Ok, certo. Mas também tens um outro risco, que é, tu estás a produzir num sítio que não é o teu território interno. Há um risco associado a isso. Mas mesmo assim as empresas tomaram esse risco. Porque a compensação, a vantagem financeira em contrapartida é enorme. Eu não estou a dizer o contrário. Eu estou a dizer que tu fazes agora uma alteração para teres uma produção interna... Não, mas imagina, eu tenho este agrafador aqui, não é? Bem lindo. Isto custou-me 5 paus. Certo. Para o ano vai-me custar 10 porque é feito na Polónia. Mas o meu ordenado não duplicou. Não, mas tu podes depois argumentar que depois com o aumento de produção interna vai causar inflação. Esse é logo o primeiro passo. E depois a seguir a inflação vais ter aumentos de salários. O problema é que a gente sabe, que nós já não somos da terceira classe, que os salários nunca acompanham a inflação. Nem nunca vão acompanhar. Não, mas calma lá. Acabam por acompanhar o crescimento da inflação. Tu tiveste crescimentos de salários na altura do Covid que acompanharam a inflação. Montes de setores onde isso aconteceu. É verdade. Tu conseguias até aumentar isso. Tinhas o teu valor do euro que ia baixar muito. Ia aqui para a miséria. Começavas a produzir mais euros. Exatamente. Metias cá fora. Deixa dar razão, Pedro. Isso é o clássico. Agora, a moeda ia por aí abaixo. Mas conseguias fazer. Fazias, tinhas é que ser. 100% interno. Qual é que depois era o teu interesse? O teu interesse em ter uma moeda do valor do Kwanza? É isso. Mas é a única forma. Mas dá para fazer. Aqui é uma questão de balança, não é? A gente está a fazer outsourcing das coisas lá fora. Certo. Porque isso permite-nos ter um estilo de vida ao qual nós estamos habituados nos últimos 20 ou 30 anos, que nos permite ter tecnologia, roupa, o que quer que seja relativamente acessível, e é aqui este contrato social entre nós e a China, em que eles... eu trabalho com a China diariamente, e vou-vos dizer uma coisa, que é os salários deles
não são assim tão baixos. Para não? Não. Isso é normal. Eu convivo, a dona da minha empresa é chinesa, onde eu trabalho, portanto, tenho muitas visitas de staff da China aqui e nós em conversas, não diretamente, mas consegui perceber que, convertido em euros, em dólares, em que for preciso, o salário deles não posso dizer que seja mau. Portanto, Aquilo tens uma grande disparidade em relação classe média e classe alta. Não, tendo olha, em conta Pedro, que aquilo já não é bem o país que tu imaginas. não é Aquilo bem não é isso. o país dos camponeses do J.D. Vance. Sim. Não é. Não estou a Não falar é. disso, mas, É verdade. mas É verdade. deves ter uma grande discrepância em relação à classe baixa e depois classe Não, média mas alta. isso alta. tens Opa, em mas isso quase em também, todo lado, uma não? população de quê? De 1 Aqui não tens. bilhão ou 1.000 milhões de habitantes, é normal haver uma grande disparidade também. Mas Claro, repara, aquilo já não é o país pobre que nós imaginávamos bem na É verdade. década de 50 Não, e mas 60. Não tem A nada a ver. questão, eu estava a a falar questão, disso mesmo por isso. a Porque há questão, muito pessoal que aqui a ainda pensa que questão ele é dos é, agricultores que andam a apanhar arroz. a questão é, É verdade. eles até nós temos essa percepção de que eles são muito mal pagos e certamente há de haver áreas ou indústrias ou empresas onde realmente isso é o caso. Mas se formos a ver a média, Sim, eles hoje em dia não são, comparado com o Ocidente, não são nada mal remunerados e depois têm a vantagem de terem um mercado interno gigante. gigante, não é? Gigante. Sim, é verdade. Eu acho que eles são o Eles único país que consegue fazer aquilo que nós estávamos a falar há pouco. Ter comprar exatamente, interno, produzir internamente, tudo. Eles exatamente. têm desde a Portanto, agricultura eles até a depois têm indústria. um Mas mercado porquê? interno gigante porquê? que depois conseguem ter um salário, se calhar 30% ou 40% abaixo do americano, mas como têm uma economia ou um mercado interno 2 ou 3 ou 4 vezes maior, uma coisa acaba por compensar a E outra, portanto. quantos anos é que levou até eles conseguirem atingir? Há quantos anos é que eles andam a trabalhar para isso? Pois, Se calhar mais de São 20. décadas. Eu sempre Não, me lembro são disso. Mais. décadas. Pai, Puto, desde os anos 70. desde que nós somos crianças, tens de ver as merdas made in China. Portanto, Era isso mesmo que eu ia pegar. Desde que nós somos crianças, nós vemos carros e olhávamos para baixo dos carros, ou bonecas, ou o que seja, e exatamente. vimos lá Made in Roupa, China. whatever. É simples como isto. Portanto, Não, Se calhar é uma coisa já. isto não é uma coisa que é, pronto, agora voltando à questão inicial que é, sim, ok, vamos trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos. Exato. Epá, eu até não discordando, mas isto depois é aquela coisa dos ciclos políticos que tem que, se calhar, às vezes fazer mais show-off do que. Pá, mas isto Sim. não dura nem uma legislatura, nem duas, nem três, nem quatro. Pá, isso demora décadas, estás a ver? Exato. Isso tem que haver um alinhamento E de agora eu décadas. faço a questão. Já chegámos à conclusão que isto demora tempo, custa dinheiro e vai ter impacto no consumidor final. Isto vai causar inflação, estas tarifas todas. Claro, Quem disser o contrário é maluco da cabecinha ou então não percebe mesmo nada disto. certíssimo. Portanto, acreditas que o Trump não sabe disto? Esta aqui é a questão. Depois vamos chegar à outra. Vamos continuar a linha de raciocínio. Esta é a primeira questão. Acham que o Trump não sabe disto? Deixa uma pergunta para vocês, atenção. Eu tenho Epá, uma só o facto de eu ter que pensar na resposta, Certo. acho que é de ser revelador que é. Eu acho que ele é uma besta. Sim. Agora, tu perguntas-me, ele é burro. Não sei se o classificaria como, não sei se o classificaria como burro. Se ele sabe que isso gera inflação. Sim, Ele tem eu que ter acho ali ele uma sabe. carta na manga. E eu acho que ele sabe. Não E sei eu até acho que que calhar o ponto ele- Revis não nesse sei- ponto eu não não concordo sei muito. até que mas ponto ele talvez está-se terá. não sei até que Poder ponto é que ele negociação. está-se a cagar para isso. Porque mas ele só isso ele parou, sabe. ele só parou agora com as cenas das tarifas. Porque a malta do Tesouro e do Fed disse: pá, olha que nós somos o país com a melhor dívida do mundo em nível de taxas de juros e estamos quase nos 5%. 5% andávamos nós a pagar durante a Troika, portanto.
Aliás, mas a dívida há 10 anos nos Estados Unidos é alta. Aliás, isso é o problema Sim, portanto, e se pensares que é o problema deles, eles têm uma dívida tão grande que um aumento de 1%, tipo, a dívida quadruplica, estás a perceber? Espera aí, aumento do % o quê? A taxa de juros. Da taxa de juros, portanto. Eles têm uma dívida tão grande, no bolo geral, que aquele passar de 0,5 para 0,1 para 1,5, ou em valor nominal, aquilo o custo de financiamento vai custar muito mais. Eu concordo contigo. Sim. E eles pá, parece-me evidente que ele só parou por causa disso. Agora, eu não sei até que ponto é que ele sabe e está simplesmente a cagar. Porque ele tem a agenda dele para cumprir, que ele vê a China como o inimigo número 1. Sim. E também porque para os Estados Unidos é o inimigo número 1. Só que esse plano, eu estou a tentar vender esse plano como um penso rápido. Só que esse plano até pode não ser mal pensado, pode ser, ou seja, reindustrialização a longo prazo, da mesma forma que a China não reindustrializou, mas industrializou há 50 anos. Pá, mas não podes vender isso como uma cena de a gente mete as tarifas e para o ano está toda a gente aqui a produzir à fartazana. Certo. Isto é uma coisa que demora décadas. Portanto. Certo. Eu não sei até que ponto ou ele está-se a cagar e não sei. E vimos amigalhaços dele a fazer bilhões em especulação na bolsa, que nem vão por aí. Eu também fiz 300 euros em especulação na bolsa. Eu também estou com vontade, mas tenho medo que isto lá ainda mais. Espero que o SEC não venha atrás de mim, mas não sei. Olha, estamos já porque permitam-me só dizer aqui uma coisa. Eu não tirei dados muito concretos, mas nos últimos 20 anos o yuan, a moeda chinesa, tem vindo a valorizar. Portanto, é aquilo que nós estávamos a falar há pouco. Em comparação a quê? Ao dólar ou ao euro? Sim, ao dólar. Se calhar é tal coisa. Às vezes compensa bateres a tua moeda no fundo e depois recuperá-la passado 20 anos. Mas é isso que eu estou a dizer. Qualquer uma das competitiva que tu tens com o país. Qualquer uma das opções é um jogo no mínimo a 20 anos. Portanto, sim, portanto, não podes estar a vender isso como uma solução para já. Achas para caralho porque ele não vai conseguir nos próximos 4 anos e os americanos também. Exato. Até porque, e agora vou dizer aqui uma coisa. Cara, bem polémica. Revisca, aguenta aí, cara. A desvantagem dos Estados Unidos é que são uma democracia, portanto. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a China consegue fazer isso a longo prazo porque é uma ditadura, não é? Portanto, eles dizem que é isto que a gente vai fazer. Sim. E é isto que eles fazem há 50 anos. Os Estados Unidos ou os Estados Unidos ou outro país qualquer democrático no mundo, que é hoje está o Trump e diz que vamos fazer isto, daqui a 4 anos não está o Trump e o humano que vem a seguir reverte tudo e mais alguma coisa. Mas não é bem assim. Isso não é bem assim. Não é como a nível de estratégia, é mais fácil para a China planear o long game do que mais para ou menos. Eu vou-te explicar porquê. Porque eles têm um Senado e têm o Presidente. E o Senado tem muito poder de controle. Só que nesta circunstância o Senado e a Câmara... Mas o Senado também vai a eleições de 4 em 4 anos. 2 em 2, se eu não tenho erro. 2 em 2, pior ainda. 2 em 2. O Presidente como é que é isso? Isso é o Senado é superior ao Presidente? Não, o Senado é tipo como se fosse uma espécie de Assembleia da República e a Câmara dos Representantes é uma mas tem mais força. Mas tem mais força do que a nossa Assembleia da República, certo? Tem. Acho que sim. É igual. É tipo o representante do povo, não é? Não, porque também tem poder legislativo e tem poder de... Imagina...
o Senado é como se tu tivesses uma Assembleia da República e um governo minoritário. Digamos assim. Aí o Senado tem o poder de filtrar e de controle das leis. Aí perdemos o Vítor momentaneamente. Mas o que eu acho acerca das tarifas, honestamente, eu acho que ele não é burro. Inicialmente as tarifas sobre a China foram 10%, não sei se vocês se lembram. Foram as 10%, foram as tarifas mais baixas. Tiveste tarifas mais altas sobre o México e o Canadá, inicialmente. E agora é que houve esta luta comercial entre os Estados Unidos e a China e chegámos a estes valores ridículos que temos hoje. Honestamente, se o plano de Trump é a reindustrialização americana, eu acho que se ele não sabe, há de ter gente que lhe diz que é impossível em 4 anos ou em 2, ou seja, o que for, conseguiste ter uma reindustrialização norte-americana. As taxas de 145%, não é? Acho que é isso agora. 145%. Sim. 145% agora. Isto é só uma arma negocial, não acho como ficar. Isto é a minha opinião. E acho que é só uma ferramenta negocial. Já falámos aqui. Não entendo essa lógica dessa arma negocial. A arma negocial é para depois tu conseguires ter vantagens da China em termos de negociação. É só isso. Não sei quem tem mais a perder, sinceramente. Quem tem mais a perder? Ambos têm a perder. É do interesse de ambos chegarem a um acordo. Então, mas explica-me uma coisa. As taxas que tu impões, tu internamente é que vais pagá-las. A importar. Sim, o consumidor final, sim. O consumidor final é que as paga. Olha, eu vou-vos contar uma teoria que eu ouvi há alguns dias, que pode ser um bocado louca. Eu ando em cenas e vejo, ouço merda. Ando no Reddit. No Reddit. Ando nos subreddits mais profundos que tu podes imaginar. Então o que o Zé Manel disse? O Zé Manel Portugal. Então o Zé Manel teorizou o seguinte, que é: os Estados Unidos têm uma dívida em valor nominal brutal. Certo. Em valor de PIB, acho que até já ultrapassa os 100%. Sim. Corrija-me se estou errado. Acho que deve ser o alto 6, não é? Verifica lá em porcentagem de PIB e dá-me fact-check nisso. Mas o que o Mano argumentava é que, em valor nominal, eles têm a maior dívida do mundo, não é? Em valor percentual de PIB, já ultrapassava os 100%. Portanto... 120 em 2023. 120% do PIB. Sim, 120% do PIB. Confirmas, Rubicho? Está todos a mentir. Está certo. 120. Pronto, então ele... Não, pera. 121,85. Pronto, então o meu camarada não estava totalmente errado. Sim. Então, o que é que ele argumentava? Os Estados Unidos tinham uma dívida em valor nominal e em valor percentual ao PIB gigante, não é? Portanto, depois tem um peso de dívida, ou seja, de juros que estás a pagar para financiar essa dívida gigante. Sim. Então, qual é que é a solução mais rápida de tu poderes livrar-te disto tudo? Ou seja, baixares a dívida o máximo possível, que é cortes, não é? Cortes e aumentos de impostos. Sim. Só que tu, quando és político, dizer essas duas palavras que eu acabei de dizer, sou mal para caralho. Certo. Então, por isso é que o PSD não se deu bem cá em Portugal. Então, o que é que tu podes fazer? Criar um DOGE, não é? Um Departamento de Eficiência Governamental, para tipo, tentares livrar-te do maior número de funcionários públicos possível, e depois criares umas tarifas que, no fundo, é um imposto, não é? Sobre a população, porque esse dinheiro é sobre a população. Arrefeces a economia, reduzes a procura, financias o Estado, e como os Estados Unidos têm um déficit comercial com quase toda a gente negativo, porque é normal, porque eles são a maior economia do mundo e consomem imenso, não é?
Portanto, ele argumentava que isso era uma estratégia muito, muito bem disfarçada, não é? De aumento de impostos para arrefecer a economia e gradualmente baixar a dívida, porque vais começar a comprar menos, do menos que vais importar, vais pagar taxas, portanto vais financiar o orçamento do Estado, não é? Ou o equivalente deles do orçamento do Estado, e vais arrefecer a procura externa. Portanto, não pareceu assim. Olha que o Zé Manel não está tão longe de não pareceu, ou seja, uma possibilidade. Ele só esqueceu de uma coisa, o Zé Manel, que foi a teoria dele está muito bem pensada, acho que faz sentido. Até certo ponto eu acho que também faz sentido. Faz sentido. E ele só esqueceu de mencionar que a administração Trump quer reduzir os impostos diretos sobre os salários e sobre as receitas das empresas. É verdade? Mas até que ponto estas tarifas não impactam mais do que ganham? Claro, exatamente. Mas cobrem tudo isso. Claro, isto é o imposto, é daquelas merdas que é os impostos indiretos, não é? Que é, eu vou comprar ovos ao supermercado. Eu posso ter um ordenado de 500 euros, tu podes ter um ordenado de 200 euros, de 2.000 euros. A gente vai pagar o mesmo nível de imposto. Naquela caixa de ovos, sim. Sim, exato. Mas tu tens o salário de quanto é que tu disseste? 500, não é? Eu tenho 1.000. Sim, 500 para 2.000, vá. Sim, mas eu à partida vou consumir mais bens e serviços e no total vou pagar mais IVA, verdade, nominalmente, do que tu. Mas a gente, se formos olhar para só os bens básicos, não é? Sim. O peso é totalmente desproporcional do produto. Certo, está bem, mas depois Sim, não. Bem. Mas em termos nominais, quem recebe mais vai sempre pagar mais IVA. Claro, a questão é, ainda bem que tu mencionaste isto dos impostos indiretos, se vocês forem ver em qualquer Estado, ou na maior parte dos países do mundo, não quero meter as mãos no fogo, mas na maior parte dos países do mundo, a maior parte das receitas de impostos vem exatamente sobre o IVA, sobre o consumo. Nunca é sobre os impostos diretos dos salários e empresas. É por isso é que acho que o Zé Manel está certo. Não esquecer dessa parte. Zé Manel, estás a ver? Vocês falam dos meus subreddits. Agora vou pensar nessa teoria o resto do tempo. Vocês falam mal do Reddit, mas os gajos têm lá. Eu uso muito Reddit. Fica aqui anotado que eu uso muito Reddit. Está para ver muita coisa. Pedro, o gajo teve para aí 10.000 upvotes, portanto, não brinques. Olha, o economista disfarçado. A cena do Reddit, a cena gira do Reddit é que não sei como, mas consegues sempre sacar um especialista em qualquer tipo em crocodilos do Antártico, estás a ver? Consegues sempre sacar um gajo que... Agora aqui uma parte grande à parte, o Reddit é espetacular, não estou a gostar. Eu uso muito mais o Reddit que qualquer outra app hoje em dia. É a minha rede social de preferência. Sem dúvida. Epá, eu por acaso gosto do X, gosto de ir ver lá. Não, o X é só para tóxico. Exatamente. Pegar fogo, não. Mas o Reddit também é tóxico em alguns subreddits. Eu vou, por exemplo, não? Epá, porque tu consegues, tens mais controle sobre aquilo que vais ver do que no X também. No X depende das tabs. O Jump e os downvotes mantêm aquela cena. Sim, depois tens os downvotes, exato. Depende dos subreddits, Depende dos subreddits. Não, claro. Se for do subreddit do Benfica. Se for do subreddit. É óbvio, não é? Eu adoro ir ao subreddit de Benfica quando os gajos perdem. Aquilo é meltdown. E é lindo. Mas pronto, olha, aqui com a cena do Zé Manel, que o Zé Manel não é burro nenhum. Então, eu já te posso. Chegamos à conclusão olha, quem joga xadrez em 4D é o Zé Manel. Então, mas atenção, chegamos aqui à conclusão que há um intuito por trás das tarifas. Portanto, ele sabe desta realidade. Agora, eu não acredito que as tarifas vão ficar com a China
durante 4 anos 145%. Não é viável para ninguém. Exato. Então, mas uma coisa que eu não entendo é porque que aquilo na América há tantos yes menos ao Trump? E tipo, estás a meter a minha família, estás a expulsar a minha família para o México. Boa, faz, continua. Porque ele nesta nomeação... E outras coisas. E se calhar, não sei qual é que é o próximo tópico, mas se calhar para arrumar a cena dos Estados Unidos. Porque vou voltar daquilo que eu leio e daquilo que eu percebo e percepciono, não é? Percebo, que é ele no primeiro mandato colocou muita gente realmente técnica em vários cargos, que depois acabou por chocar ou colidir ou não concordar com ele, porque eles tinham uma visão mais técnica do assunto e ele tem uma visão mais, podemos chamar política ou whatever sobre o assunto. E houve muita gente a contrariá-lo. E daquilo que eu leio e daquilo que até mesmo percepciono hoje em dia, que para ele hoje em dia, tu podes ser o Pedro serralheiro com o 4º ano de escolaridade. Mas se tu és um gajo leal, se tu dizes, mano, é o que tu quiseres. Tipo, é aqui, agora, a gente faz isso. Eu não sei se isso é bem assim, porque já tiveste aquelas chatices com o Elon Musk a chamar ao outro um saco de tijolos é mais inteligente do que tu e isto é insultar o saco de tijolos. A gente precisava de um podcast só para o Elon Musk e para o Trump. Mas atenção, ele tem razão nesta parte das tarifas. Aqui tanto para falar. Ele tem razão. Aqui o Elon Musk tem razão na parte das tarifas, ainda bem que chamou ao outro uma saca de tijolos. Claro que tem razão. Dói no bolso. Claro. Dói no bolso toda a gente. A verdade é essa. De onde é que vêm os componentes? De onde é que vêm os componentes para os carrinhos dele? Deve ser Adivinha de onde é que vem. Não faço uma grita aqui porque isso vai para a televisão. Olha, começa com C. Começa com C e acaba em China. Não, devem vir de vários sítios, honestamente. Sim. Vários sítios da China. Mas é tal. Vários sítios, sim. Uma pessoa já trabalhou nesse ramo e sabe de onde é que vêm as coisas todas antes de chegar a eles. Há sempre o intermediário. De onde é que o intermediário recebe essa merda? Fornecedores de primeira cadeia, como é que é em português? First tier, second tier, third tier, fourth tier. Há uma porrada, até chegares à matéria-prima. O primeiro tier em português. Então, e mesmo assim, expliquem-me lá, só para ver se eu estou a entender. Imaginem que eu sou um produtor, produzo aqui um rádio em Portugal. Sim. Tenho que comprar os componentes a algum lado, não é? Ou então, eu parto para comprá-los. Eu vou fazer o assembly. A peça vai-me ficar mais cara. Eu não a vou ter que mandar mais cara também aos Estados Unidos. Tu digo-te assim, Pedro, tu se vivesse hoje nos Estados Unidos, davas para tirar um doutoramento em economia. Ao nível de complexidade, colocaste essa questão. Certo. Mas pronto, acho que só vamos chegar a uma conclusão com o tempo. Daqui a um ano... Deixa desenrolar. E vamos então falar da política portuguesa. O que se tem passado agora nas legislativas? Começaram esta semana então os debates e durante a semana tivemos uma notícia da AIMA que dizia que o número de imigrantes em Portugal chegou a perto de 1,6 milhões de portugueses, imigrantes. Ou seja, 16% da população portuguesa é imigrante. E estes números vieram, adivinha desde quando é que houve este grande aumento? 2021. Não. Começou antes. 16. Acho que é 17, 18 e começámos a ter aumentos estúpidos. Exatamente. A sério? Mas porquê? Por carga d'água? Temos que perguntar ao Tony Costa. Pois foi ele que foi lá buscar. Qual é que foi uma das grandes ferramentas que o António Costa utilizou, ou que foi utilizada para estes imigrantes em Portugal? Foi aquela coisa da declaração de interesse, que essencialmente eles entravam em Portugal e diziam: eu tenho interesse em encontrar trabalho. E está feito! O homem não tinha que mostrar mais nada. Só dizia assim: eu tenho interesse em encontrar trabalho. E isto estava cá.
e assim acumulaste 1,6 milhões. Isso é aplicável a todos os migrantes, certo? Incluindo a comunidade brasileira e Palopes. Tudo. Todos. Mas os Palopes tinham uma Os Palopes hoje em dia ainda entram de forma livre. Sim, mas acho que é mais a nível de questão de conseguir o número de segurança social, disso tudo. Agora vai haver outra vez regulação. Outra vez nos Palopes e essa medida da declaração de interesses já foi cancelada. Ou pelo menos já não consegue... Foi das primeiras medidas deste governo. Yeah. Para mim é assim, se vierem com boa intenção de criar... claro. Ter trabalho, trabalhar, são todos bem-vindos. Pedro, para isso vem com um contrato de trabalho assinado. Eu não consigo entrar nos Estados Unidos sem contrato de trabalho. Não consigo ter visto. Não vais mais longe. Vais para a Suíça, és apanhado bêbado, eles mandam-te embora para casa. Nem estás lá mais nem mais, nem sei, mas és enviado logo. E noutros países da Ásia é igual, meu. Tu não tens hipótese. Só aqui nesta bandalheira que foi a União Europeia e países da União Europeia que isto aconteceu. Se bem que em Portugal ainda foi uma bandalheira maior do que em comparação com outros países da União Europeia. Yeah. Mas pronto. E esta notícia só revelou que havia o que se respeitava aí nos cantos da extrema-direita, que diziam que tínhamos mais de 1 milhão de imigrantes e que na altura do António Costa estes números foram todos negados. Não sei se vocês se lembram disto. Andaram a chamar o maluco ao André Ventura e afinal o maluco do André Ventura neste ponto tem razão. E nem o voto chega. Eu sou de direita. Mas é curioso, porque aquilo que eu quero dizer é... Andou-se muito tempo a chamar de maluco ao pessoal de extrema-direita e agora eles acabaram por ter razão. Foi a descredibilização completa dos mídia e das instituições. É mais uma coisa grave nos últimos tempos. Estes 16% daqui a quantos anos passam a ser cidadãos portugueses? 5. Se não estou em erro. 5, se não então, daqui a 5 anos, então, nas próximas eleições, alguns já vão conseguir votar, certo? Certo. Preocupante. Vocês não viram aquele gajo do PS que discute com o Miguel Morgado na SIC? Sim, o Miguel Prata Roque. Sim, exatamente. Não ouviram o discurso dele há 1 ou 2 semanas atrás? Sim. Essencialmente ele disse. O gajo é assim, mano. Vocês, gajos da direita, tenham calma, porque a gente agora tem bué de imigrantes. Os imigrantes vão ganhar poder de voto daqui a 5 anos e os seus filhos, por consequência, vão ganhar também direito de voto para a frente. Portanto, vocês vejam lá como é que os tratam, porque vocês depois estão fodidos com o voto deles, basicamente. Com o voto deles, com os costumes deles, essencialmente é isso. E depois, ainda, quer dizer, depois é engraçado, o partido que defende os trabalhadores, defende a mão de obra escrava, que essencialmente é isto, é pagar um preço banal para esta gente, e depois as condições dos trabalhadores já não são válidas para isso. Precisamos de mão de obra barata. Essencialmente é isto que ele estava a defender nesse mesmo debate que tu falaste. Mas depois a cena engraçada é esta. É que defendem os trabalhadores e neste ponto não é relevante defender os trabalhadores. Defendem as mulheres, tens um aumento de violações em Portugal. Tem vindo a aumentar agora. E agora já não é relevante defender os direitos das mulheres e a sua integridade física? Curioso como é os gajos da extrema-direita, que são muitas vezes acusados de serem machistas, os primeiros a defender estes direitos. Isso é verdade. Mulheres. É curioso. Mas lá está. Eu estou aí... Porquê é que se tem vindo... Porquê é que se tem descredibilizado o que era anteriormente em Portugal um fator garantido, que era a segurança? Cada vez mais há uma desvalorização completa. Porque por alguma razão... Isso ficou um tema associado à extrema-direita. E eu não percebo porquê. Honestamente, eu não percebo porquê. E tudo o que é defender é machismo tóxico. E eu não percebo porquê. Porque se defender eu sei como é que conseguiram fazer isso. Eu sei como é que conseguiram fazer isto.
invistam nas Forças Armadas, invistam na PSP, que hoje em dia não é no ridículo. E não tens possibilidade, e não tens pessoas para nem sequer fazerem patrulha local. E não tem aqui ninguém, nem eu, nem o Vítor, e tu na Bélgica não sei, mas aqui nós não temos ninguém para. Não vejam-se polícia na rua, o que devia ser o normal. O pessoal, normalmente, vem aqui polícia. Não, é normal, a polícia tem que andar na rua. Não tens pessoas para isso. Pedro, quando tu tens ganhar 1.200 euros durante 20 anos ou 30? Verdade. Mas repara, Pedro, quando tu tens gente que te ocupa a casa de férias e tu não os consegues tirar de lá, tens que ir para tribunal. Isto é o quê? Isto é o quê? Tu não consegues defender a tua propriedade privada. Se tu não consegues defender a tua propriedade privada, não há liberdade, não há garantias básicas daquilo que é teu, que tu compraste. Mas para isso a justiça também tem que funcionar. É tal merda. Mas Pedro, tu demoras 6 meses, 6, 7 meses para os tirar de casa. Alguma vez isto aconteceu nos Estados Unidos? Essa é outra que eu não percebo. Alguma vez? Nunca. Mas essa é que eu não... Isso são os ocupas, certo? Aquela porcaria que agora anda para aí. Exatamente. Mas que raio de porcaria é essa? Que entras dentro de uma casa e esta casa agora é minha. Eu no outro dia estava a ver uma reportagem com o gajo a falar com descaramento, a dizer, não, até, olha, aqui a justiça em Portugal até demora muito tempo, isto no prazo de 10 anos ainda cá me estou. Exatamente. Epá. Mas este gajo não merecia uma chapada. Se a casa fosse minha, se a casa fosse minha, eu ia preso por homicídio. Mas era garantido. Era garantido. Isto vai para a internet, olha, é o que é. Venham, arrisquem. Não estamos aqui a dizer nada mal. Mas eu ia preso, era garantido. Depois corta essa parte. Metes os molares aqui, caralho. Não, mas estas casas normalmente até são casas que estão realmente ao abandono e se calhar até já essas gerações que têm direito àquilo nem sabem o que lá. Eu vi entrevistas de gente que aqueles são casas deles de férias e que abandonaram a casa porque têm a sua casa principal e depois quando lá vão têm a casa ocupada. E atenção, continuam a pagar nini. Continuam a pagar as despesas daquela casa. Para outras pessoas. Olha, sabes o que é que eu te digo? Em vez da justiça andar preocupada com aquela porcaria daqueles do Janja a meterem lá o processo à outra senhora, tipo, em vez de darem preocupados com essa porcaria, que se realmente que se foquem em casos que realmente interessam. E não anda, é que parece que aquilo é que é a prioridade, está bem? Portugal é o que é. Portugal o que é que bate? O que é que aqui nós gostamos de ver? É o Big Brother. Eu acho que nos exclua a todos que estão aqui. Mas é o que nós gostamos. E é o que é. E futebol. E pouco. Mas acho que há cada vez mais. Acho eu que há. Não vais. Ainda bem que tu não vês. És uma exceção, Vitor. Nunca, olha. Como é que nunca vi sequer na minha vida. Nem conheces, né? O que é o Cristiano Ronaldo mesmo? Ele é dos Açores, não é? É outro país. Santa Clara. Acho que é o clube lá do sítio. Mas por seguinte, e o que é que acharam dos debates? Têm visto os debates desta semana? Não, vi um. Eu só vi um bocadinho de ontem. E vou dizer aqui a falar de Rui Rocha e de João PNS, né? Pedro Nuno Santos, exatamente. Então vamos concluir aqui o tema nacional. Força. Sim, para concluir em relação a isso, como passou pouco tempo desde a última eleição, há aquela cena do fadiga, né? Não tem mesmo entusiasmo de ver debates quando via há um ano de quando via há 4, né? Portanto, isso à partida é logo um fator de... Eu tenho gostado de ver as audiências da televisão. Não, mas por acaso era uma coisa a estabilizar aquilo. O que eu ia dizer é que neste formato que estão organizados os debates, que é, já não sei, que é 15 minutos por pessoa, acho que não sei se é bem 15 minutos, mas deve andar à volta disso. Portanto, não dá para... se fores um político sério que vais lá tentar debater, tipo, 15 minutos é para o cu. Tipo, não consegues, portanto...
Yeah. O objetivo passa a ser, pá, deixa ver se eu não passo vergonha nesses 15 minutos. Portanto, Sim, a malta vai lá na defensiva, mas depois tu podes dizer assim, mas também ninguém tem pachorra para ver debates de 1h30. Ok, também compreendo o argumento. epá, Mas pá, debates de 15 minutos epá, para cada desculpa lá. lado. Epá, mas E depois digo-te aqui assim, não, e depois digo-te assim, que Vá, é, deixa acabar. assim, só rapidamente, que é, para além disso, que é, os debates servem para convencer muitas poucas pessoas, portanto. Sim, Eu sou do PCP. Uhum. Epá, eu posso ver 10 debates do PSD que eu nunca vou votar naquilo. A questão é se quer se os vês. Mas isso. Vamos admitir que sim, não é? Vamos admitir que sim. Pá, eu posso ver 10 debates deles que aquilo nunca vai mexer a minha agulha, não é? Sim. Tens mudanças, às vezes podes mudar, podes ser CDU e passar para ser Iniciativa Liberal. Por isso é que eu digo passa a ser, o objetivo passa a ser não passar vergonha. Não, ou seja, não gerar nenhum meme que depois possa ir para a internet ou dizer alguma merda que possa ir para a internet. Portanto, Ser um soundbite, epá. a malta já vai para aquela merda Eu ainda ontem, eu não tenho. na defensiva. Eu não Eu vou tenho matar nada um mosquito, assim. mas eu estou aqui convosco. Ainda ontem eu via, estavas a dizer isso de mim. Ontem, assim, de repente, eu estava até a jantar e a ver o debate de ontem do Rui Rocha e do Pedro Nuno Santos. E há lá uma parte que eles estão os dois a falar, como já é normal cá em Portugal, e isso, é sempre assim, falar um por cima do outro. E então eu sou isso Pedro Nuno Santos. Sou o Pedro Nuno Santos assim fazia gestos assim, cortar com o motosserra, e eu assim. Mas que paralelismo é que este senhor quer fazer? Não, é só para gerar reações. Aquilo era claro, o Milei, que tem uma perspectiva negativa, pelos vistos, na maior parte dos eleitores portugueses, à iniciativa liberal. E o Rui Rocha, enfim, o Rui Rocha, na minha opinião, ontem teve uma prestação lamentável, mas... eu acho que o Rui Rocha falta-lhe força, aquela ideia tem. Até. Pá, o gajo não tem... Falta carisma, Não, ele até pode ter as melhores ideias do planeta. Mas ele não tem carisma. Olha, sabes o que é que na minha família se diz? Na família um ditado antigo que temos que é ser bom rapaz não chega. E é o que ele é. Exatamente. É verdade. Faltava-lhe força, faltava-lhe um bocado de tesão para mandar os morros na mesa. É verdade. Se ele tivesse metade do que o seu antecessor tinha, oh menina. Pois podes também ter essa certeza. Ele nota-se que é uma pessoa inteligente agora depois. Mas não tem jeito, não tem jeito para defender e para vender o liberalismo. E tu, no estado em que está a Iniciativa Liberal, que é um partido recente e pequeno, tu precisas de um bom vendedor, meu. A verdade é essa. Um bom vendedor tem que ter carisma. E o gajo não tem. O gajo não tem, meu. E ontem, houve 2 ocasiões onde eu vi perfeitamente onde lhe faltou carisma e não conseguiu se defender. Uma foi com o Milei. Fugiu 2 vezes à questão do Milei, do jornalista. Não lhe quis responder. E o jornalista disse uma coisa errada, que foi que a Argentina tinha aumentado o número de pobres. É mentira. O Milei teve um pico de 52% do índice de pobreza na Argentina, se não estou em erro, no início de 2024. Sim. Esse número baixou para 38. 38! Portanto, o resultado das políticas dele tem diminuído o número de pobres. Portanto, a afirmação do jornalista é errada e ele, em vez de ter dito que a afirmação é errada do jornalista e ter dito ok, eu gosto de liberalismo, identifico-me com algumas coisas do Milei, há outras que não concordo. É uma coisa simples. E depois ainda podia rematar e dizer assim, olha, ao contrário do meu opositor aqui, que não consegue olhar para o passado do partido e rebater ou fazer uma análise do seu passado, como por exemplo o Sócrates e o António Costa. E rematava com a questão. Não, foi o jornalista que lhe fez a questão e o Pedro Nuno Santos agarrou nessa oportunidade e colou ao Milei. A segunda foi com a redução dos impostos, se eu não me engano.
Porque eu só não percebi. Porque é que ele houve ali uma fase que o moderador estava a tentar andar para a frente e o Rui Rocha não deixou ir bem. Eu já não me lembro bem que esse assunto já que era, mas era. Acho que tinha qualquer coisa a ver com 3 comentários que o Pedro Nunes antes tinha feito, relativamente. Porquê que os mídias tomam sempre a esquerda como partido? Nunca percebi bem isso, mas. Epá, eu tenho uma teoria. Queres saber qual é? A minha teoria é o seguinte. Já que estás aqui? Quem é que normalmente vai tirar jornalismo na faculdade? Essa é a primeira. Está-se pronto. Façam essa análise. Você está à procura de problemas. Estou, mas eu não tenho medo de ninguém. Você está procurando problema. E depois, o segundo tópico é... Você quer problema. Quais são as oportunidades que há em jornalismo em Portugal? E depois, dessas oportunidades que há, como é que tu consegues aceder a elas e como é que tu consegues aceder a elas e o que é que tu precisas para aceder a elas? E nós sabemos quais são. São quase 40 anos de um único partido e há muitas influências que esse partido tem. Sinceramente é isso. Nós depois destes comentários nunca podemos ir para a televisão. Estamos lixados. Por isso é que existem as redes sociais, nós trocas! Eu não me incluo nisto. Pedro, eu gosto muito da SIC e da TV. O gajo acabou de dizer que os gajos de jornalismo não parece para nada. Não tenho medo, pá! São os frangos de esquerda, pá! Pedro, agora uma questão séria para ti. Arranjas um bilhete para mim para irmos ver o Benfica Sporting ou não? Sim. Mas mais vestido a Benfica. Não, eu vou vestido a neutro. Okay. Vou de neutro. Querem concluir com umas notas finais? Sim. Opa, eu só queria deixar aqui uma nota que é... eu tenho uma coisa que... Imagina, na América é que se via muito isso nos filmes, que é um pouco o que está a passar com as nossas eleições. Imaginem uma coisa. Lá na América antigamente havia aquelas vendas de relógios, que vinham os gajos vender relógios. Sim. Um gajo vende o relógio, passado 2 anos o relógio varia. E chega-te outra vez o vendedor à porta. Tu queres comprar outra vez o relógio? Eu acho que as eleições já é a mesma merda. É que eles tentaram vender uma coisa, aquilo correu mal e agora já não queres... O povo já não quer saber dos vendedores outra vez. E está a ser uma palhaça. Nem se vê tanto aquela cena daqueles memes que o Vitor há pouco estava a falar. Nem se vê nada disso. Eu acho que as eleições passadas tiveram um grande impacto e estas aqui estão a cair por terra. Mas é o seguinte, Pedro. Pegando as tuas notas, o problema é que tu tens uma série de vendedores de relógio e o povo gosta de ir comprar sempre o mesmo relógio ao mesmo gajo que lhe vende o relógio errado, pá. Exatamente. O relógio estragado. Pá, as minhas notas para esta semana são: em termos internacionais, não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer amanhã, quanto mais para a semana, quanto mais daqui a um mês, quanto mais para um ano. Em Portugal só Deus sabe também, mas calculo que os resultados destas eleições vai ser uma vitória da AD e o resto eu não faço a mínima ideia. E que o Sporting seja campeão. De basquetebol. E estamos... Em maio estamos no Marquês de Jar Benfica. Pedro, arranjas bilhete ou não? Benfica, arranjas bilhete ou não? Para ir ao Teixeira. Mas tens que ir cantar comigo. Eu vou cantar contigo. Putz, se me arranjares bilhete, olha, eu vou dizer assim, que é uma coisa que eu não me orgulho nada. Olha, aqui está gravado, Vitor. Está a gravar. Que é, eu no Natal recebi uma camisola de Benfica, como prenda. Vês? Vais usá-la, caralho. Do meu cunhado, que é Lampião. Que é daquelas da Parma, tipo o patrocínio da Parmalat ainda. Sim. Sério? Isso é verdade. Bem antiga, estás a ver? Portanto, eu vou contigo ao jogo e depois no final do jogo eu faço uma poia para dentro daquilo e a gente manda contra alguém. Vai-te foder. Olha, vida
Não gostaste? Não, oh, caralho. Olha, em vez de fazer isto, dá-me já a camisola que é bem bonita. Pá, o problema é que tem o meu nome nas costas. Puto. Isso tiras. Isso é fácil. Olha, mas consegui... Olha lá, mas a falar sério, se conseguires tirar, eu dou-te na boa. Não consigo tirar. Isso Tá, pronto, eu dou-te. Mas olha, compra 20 pacotes, vais precisar. Não estragos isso. Não, eu posso dar na boa. Olha, eu por acaso, aquela é uma camisola clássica. Pô, tu investiu o dinheiro ali. Mas foi no gozo, né? Eu queria deixar só aqui uma nota de pesar aqui, ó, a todos os meus amigos que estão a sofrer. O Patacho? Não. O Patacho também deixar. O Patacho, mas quem é? Não, é o amigo nosso longínquo. É o amigo, pois é. Mas deixar aqui uma nota de pesar a todos os meus amigos que estão a perder no momento no SP500 e em todas as empresas. Um dia, vocês, daqui a mais um tempinho, espero bem que recupere. Estou a falar sincero. O pessoal está a perder muito dinheiro. Trocas, é o seguinte: quem investe e não consegue aguentar com as perdas. Pedro, é a melhor altura para comprar na altura que isto está tudo fodido. Portanto, é agora. Eu vou enfiar dinheiro lá, cara. É isso, eu enfiei agora dinheiro. Tu és corajoso, eu estou à espera que haja uma recuperação. Não, eu enfiei. Eu vou confiar. Revis, quando é que foi que a gente falou? Foi esta semana que eu enfiei. Foi esta semana. Foi senhor. Corajoso, pá. Meteste lá dinheiro? Disse, senhora. Bem, vamos lá fechar então e depois, o Trump, eu convido o Trump a fazer uma orgia com aquele senhor que anda aí a pedir nas redes sociais e ele vai ajudar no SP500, caralho. É isso mesmo. Então lá, boa noite a todos e um bom fim de semana. Tchau.